Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 3 da Lei 796 de 1999, que é o regime jurídico dos servidores públicos do município de Miracema. A gente chama de Estatuto do Servidor de Miracema, beleza? A gente vai começar a nossa aula hoje, lembrando aqui, só para deixar o recadinho, deixa a curtida pro titio, deixa também um comentário aqui, fala a cidade que você está falando, para a gente saber até onde nossa informação está chegando. E também deixa a sua inscrição no canal para você sempre receber as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Show de bola, maravilha. Então vamos dar seguimento. Só uma informação. A aula que a gente está dando aqui, de acordo com o seu edital, é essa aqui, ó, legislação específica. A gente já deu algumas aulas aqui da lei orgânica, ainda vai dar continuidade. Essa lei aqui, municipal 813, que é a lei de planos e cargos e carreiras, e a lei complementar 796. Então a gente vai dar essas três aulas aqui para vocês, tá? Aqui no link na descrição você tem esse material aqui, ó, 50 questões da lei orgânica. Esse material aqui que você está vendo na sua tela é o material que você vai adquirir se você realizar a compra, tá? Esse é o material original. São 50 questões elaboradas aqui pela nossa equipe. Lei Complementar 796, que é essa aula de hoje, que é o Estatuto do Servidor, são 50 questões também. E 20 questões da Lei Complementar 813, que é a Lei de Planos, Cargos e Carreiras. Essa lei aqui, ela tem 20 porque ela é menor, né? Ela é um pouco menor. Então você tem esses três materiais para você adquirir aqui embaixo na descrição. O link vai ficar aqui embaixo, você pode comprar os três separadamente ou comprar os três juntos no combo com valor promocional. Então você pode fazer isso daí. Além disso, se você quiser, a gente tem também aqui, ó, 50 questões de raciocínio lógico, 50 questões de português, né? Às vezes você está fazendo, vamos supor aqui, ó, para nível médio. Ó, o nível superior tem até menos matérias, tem língua portuguesa, raciocínio lógico e legislação específica apenas para nível superior, e a parte de conhecimento específico do cargo, né? Então, se você quiser, você pode solicitar. Pô, Thiago, quero 50 questões da língua portuguesa, raciocínio lógico também quero. A gente já tem tudo pronto aqui, tá? E a legislação também eu quero todas elas, 50 questões, mais a parte de conhecimento específico do cargo. Por exemplo, se você estiver fazendo para pedagogo, inclusive a gente já tem até aqui, ó, aqui, pedagogo, 50 questões só com questões da banca, né? Só com questões da banca, questões de provas anteriores e questões também elaboradas pela nossa equipe, todas comentadas e todas com gabarito. Então são questões assim que você vai chegar na hora da prova, já vai se familiarizando, porque é o estilo de pergunta da banca, tá? Então você já vai se familiarizando. Aí às vezes você está fazendo lá para técnico de corregedoria, inclusive o cliente já solicitou, a gente já fez aqui, ó, 50 questões também. Ah, Thiago, estou fazendo para agente de combate a endemias, a gente já tem também, ó, 50 questões. Aí você pode montar seu combo, né? Pô, Thiago, quero só as específicas, 50 questões. Ah, não, quero português, matemática, legislação e a parte específica. Ah, não, só quero português e a parte... Então você pode montar seu combo aí de acordo com a sua metodologia de estudo. A gente até adicionou aqui, ó, técnico de enfermagem também, 50 questões. Todas as questões da parte específica, a gente pega questões de provas anteriores para você ir se familiarizando com o estilo de pergunta da Consulplan, né? Porque a Consulplan, ela tem um estilo de pergunta, ela às vezes coloca umas perguntas enormes, umas opções enormes também. Então a gente coloca ali, é tipo um simulado exato do que pode cair na sua prova, né? Do que ela pode solicitar na sua prova, porque tudo que a gente coloca nas questões é baseado no seu edital, naquilo que vai cair aqui na parte do seu edital. Então, por exemplo, isso é LDB, PPP, BNCC, então a gente coloca questões baseadas aqui, tudo encaixadinho, tudo alinhado para você conseguir treinar por questões, porque assim, eu já, né, eu como concurseiro, eu estudei muito por vários métodos, mas o método por questões foi o que eu mais gostei, porque às vezes a gente trabalha muito, não tem muito tempo de estudar, então você pega lá as questões, já vai, ó, massacrando as questões. E aí tem um comentário, esse comentário ele já te ajuda a linkar você a um conhecimento que você quer pesquisar, alguma coisa que você quer tirar uma dúvida, ele já te linka para algum lugar.
Então isso é interessante, por isso que eu criei essa metodologia de estudo para você conseguir atingir seus objetivos. Beleza? Show de bola. Então vamos começar aqui, sem mais delongas. A gente vai falar hoje do estágio probatório. Deixa eu colocar aqui um pouco maior para você enxergar melhor, tá? Então a gente vai falar aqui, ó, do estágio probatório. O que a gente vai falar do estágio probatório? Vamos começar a leitura aqui. Então, ao entrar em exercício a gente vai falar o que significa ainda. Exercício é você começar a trabalhar, meter a mão na massa, tá? Então, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ou seja, a gente já, né, estudou bastante isso. Cargo de provimento efetivo é aquele que você faz concurso público para adquirir sua estabilidade depois, ficará sujeito ao estágio probatório. Provavelmente a gente vai explicar, assim, o estatuto ele vai se explicando depois. Você pega aqui o texto e ele vai repetindo as informações, você vai entendendo melhor. Então, assim, para fazer um apanhado geral, primeiro você faz o quê? Quando você vai passar num concurso, você primeiro estuda, perde noite, não sai com os amigos, perde a namorada, perde a esposa, perde o esposo, fica com ansiedade, depressão, é tanta coisa para estudar, não consegue organizar os horários. Aí, de repente, você consegue realmente se estruturar, criar uma metodologia de estudo, criar ali uma rotina de estudo com tudo limpinho, com tudo organizado, né? Aí você consegue criar essa metodologia e você consegue passar no concurso. Beleza, passou, daquela alegria, fala para a mãe, para o pai, passei, quebra tudo, e aí beleza. Aí você vai ser nomeado. Depois da nomeação, a nomeação significa que seu nome vai sair no Diário Oficial. Seu nome sair no Diário Oficial, provavelmente você vai ser convocado para a nomeação. Depois da nomeação, você tem um prazo para entrar na posse. A posse a gente ainda vai chegar lá, a gente ainda vai falar sobre a posse. Então você vai, depois da nomeação, você vai assinar o seu termo de posse. Eu, fulano, confirmo, cumpri todas as responsabilidades do cargo, papapá, PPP. Esse é o momento que todo concurseiro quer. É o momento da posse, é o momento que você vai assinar ali, tipo um contrato falando, agora sim, eu sou um servidor público. Porque a posse é investidura em cargo público, né? Então, você espera aí pela posse. Passou na posse, tá tranquilão, assinou seu contrato, tá bonitinho. Aí você tem um prazo para entrar em exercício. Entrar em exercício é você começar a trabalhar, né, propriamente dito. Aí você vai sentir aquela emoção de chegar lá, né, num local que você realmente batalhou para conquistar. Beleza, começou a trabalhar e você tem um prazo de, que ele fala aqui, ó, 36 meses, que são equivalentes a 3 anos. No estágio probatório. O estágio probatório é como se fosse um teste, né? Você vai ter alguns requisitos, alguns fatores que você tem que seguir, assiduidade, pontualidade, a gente vai falar agora disso aqui. Então você tem 3 anos ali, você vai ficar 3 anos trabalhando. Depois desses 3 anos, aí você sendo aprovado no estágio probatório, aí você ganha a sua estabilidade, você é um servidor efetivo estável, né? Pode ser, provavelmente você vai ser estatutário, em nome de Jesus, tá? Então, nesses 3 anos você, aqui ó, durante o qual a sua aptidão e capacidade, né, a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Quais são os fatores? A gente vai ler aqui agora. Assiduidade, aqui ó, assiduidade e pontualidade. Assiduidade, esse termo aqui está se referindo à frequência com que o servidor comparece ao trabalho. Então, por exemplo, se o servidor raramente falta ao trabalho ou tira dias de folga, ele seria considerado uma pessoa assídua, né? Uma pessoa que está sempre ali presente. A assiduidade é importante porque mostra o comprometimento do servidor com suas responsabilidades e a seriedade que ele leva em seu papel. A pontualidade está muito atrelado, né? Porque para você ser pontual, se você é pontual, você é assíduo, né? Não tem como você ser pontual sem não ser assíduo, né? Se você é pontual, você está chegando no horário certo. Se você está chegando no horário certo, você está chegando, né? Então esse termo aqui está se referindo à capacidade do servidor de chegar ao trabalho, de cumprir os prazos no tempo esperado, né? Se um servidor sempre chega ao trabalho na hora certa, nunca perde um prazo, ele seria considerado pontual. Então a pontualidade é crucial porque demonstra respeito pelo tempo dos outros e a capacidade de gerenciar efetivamente o próprio tempo. Beleza? Show de bola. Então aí a gente vai para a disciplina. A disciplina aqui na parte 2, né? A disciplina
esse termo ele se refere à capacidade do servidor de seguir regras e procedimentos ali estabelecidos. Então, um servidor disciplinado cumpre as políticas da instituição, segue as diretrizes, né, respeita a autoridade e as decisões dos seus superiores. Capacidade de iniciativa, né, a capacidade de iniciativa está muito atrelado ali à capacidade do servidor de agir, de tomar decisões por conta própria. Então, um servidor com boa iniciativa, ele não espera ser instruído para fazer seu trabalho, mas ele proativamente identifica o que precisa ser feito e toma medidas para fazê-lo. Produtividade. Produtividade, esse termo, ele se refere à quantidade de trabalho que o servidor é capaz de realizar em um determinado período de tempo. Então, o servidor produtivo, ele é capaz de realizar suas tarefas de maneira eficiente e eficaz. Responsabilidade. Então, esse termo se refere à capacidade do servidor de assumir a responsabilidade por suas ações e decisões. Então, o servidor responsável assume a responsabilidade por suas ações, cumpre suas obrigações e é confiável. Então, tudo isso daqui, você vai ser avaliado no estágio probatório, respeito e compromisso com a instituição. Então, esse termo está se referindo à atitude do servidor em relação à instituição para o qual trabalha, né? Um servidor que respeita, que está comprometido ali com sua instituição, valoriza seu papel dentro da organização, respeita seus colegas e superiores, está comprometido com a missão e os objetivos da instituição. Aptidão funcional, né? Aptidão funcional. Esse termo está se referindo à capacidade do servidor de desempenhar as funções específicas do seu cargo. Então, um servidor com boa aptidão funcional possui as habilidades ali e conhecimentos necessários para desempenhar suas funções de maneira eficaz. Relações humanas no trabalho. Então, aqui ele está se referindo à capacidade do servidor de se relacionar efetivamente com outras pessoas no local de trabalho. Então, um servidor com boas habilidades de relações humanas, capaz de se comunicar efetivamente, né, que ele trabalha em equipe, resolve conflitos de maneira construtiva, ele também é muito bem quisto pela administração, né? Essa observação também é feita no estágio probatório, beleza? Então, aqui a gente vai para o parágrafo 1. 12 meses antes do fim do estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com o que se dispuser o regulamento, será submetida à homologação de autoridade competente, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos deste artigo. Então, aqui, esse parágrafo, ele está falando o seguinte: ele está explicando o processo de avaliação do desempenho do servidor durante o estágio probatório. Então, de acordo com esse parágrafo, uma avaliação de desempenho do servidor é realizada a cada 12 meses antes do final do estágio probatório. Essa avaliação ela é realizada de acordo com o que é estabelecido no regulamento da instituição. Então, após a avaliação ser realizada, os resultados são então submetidos à homologação da autoridade competente. O que é a homologação? A homologação ela é um processo formal de aprovação, o que significa que a autoridade competente deve revisar e aprovar os resultados da avaliação. No entanto, mesmo após a avaliação ser homologada, a apuração dos fatores listados nos incisos do artigo, né, que a gente leu, que é assiduidade, pontualidade, disciplina, etc., continua. Então, isso significa que o desempenho do servidor continua sendo monitorado nesses aspectos até o final do estágio probatório. Beleza? Show de bola. Então, aqui no parágrafo 2, uma vez demonstrada a aptidão funcional, no prazo de que trata o parágrafo anterior, o servidor, 4 meses antes do término do estágio, será submetido à avaliação final e, aprovado, terá homologado o estágio probatório. Beleza? Então, aqui, se o servidor demonstrar aptidão funcional durante o período de avaliação mencionado no parágrafo anterior, ou seja, 12 meses antes do final do estágio probatório, ele será submetido a uma avaliação final 4 meses antes do término do estágio probatório. A avaliação final é uma revisão abrangente do desempenho ali do servidor durante todo o período ali do estágio, né, probatório. Se o servidor for aprovado nessa avaliação final, o estágio probatório será homologado. A homologação é um processo formal de aprovação, o que significa que a autoridade competente deve revisar e aprovar os resultados da avaliação final.
Beleza? Lembrando que o estágio probatório, ele também você tem também direito à ampla defesa, tá? Se você não passar em algum desses requisitos e tal, você pode estar com um ato administrativo para você se defender, né? Não, eu fui assíduo, realmente eu faltei porque eu estava doente. Você pode se justificar, não é uma coisa, perdeu, acabou. Não, você pode ali usar sua ampla defesa, né, para você poder se defender também. Beleza? Show de bola. O artigo 3, o parágrafo 3, ele vai falar o quê? O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então aqui ele está dizendo que se você não for aprovado no estágio probatório, será exonerado, mas você tem direito à ampla defesa, tá? Aí se de repente você não conseguir comprovar, aí você é exonerado do cargo. Ou se estável, né? Se você é estável, você é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, tá? Se de repente você está fazendo um estágio probatório para outro cargo, mas tinha um outro cargo que você ocupava, aí você é reconduzido para o cargo anteriormente ocupado. Beleza? Show de bola. Então aqui a gente vai passar essa parte aqui, porque isso aqui a gente já falou, né? A gente já falou da reversão, já falou de tudo. Aí a gente chega na posse. A posse é o ato que investe o cidadão no cargo público para o qual foi nomeado, né? Então, a posse é o ato oficial que confere a um cidadão o direito de exercer um cargo público para o qual foi nomeado. Então, esse é um passo importante aqui no processo de se tornar um servidor público. Durante a cerimônia de posse, o indivíduo geralmente faz um juramento ali para cumprir fielmente os deveres do cargo, respeitar a Constituição e as leis do país, né? Após a posse, o indivíduo tem oficialmente o direito e a responsabilidade de exercer as funções do cargo para o qual foi nomeado. Então, a posse é o ato que investe o cidadão, né, no cargo público. Posse é a investidura em cargo público, né, para o qual foi nomeado. A posse dá-se-á pela assinatura do respectivo termo e preenchimento dos requisitos exigidos para o provimento do cargo a ser ocupado. Esse aqui é o termo de posse, né? Então, a posse ocorre quando o indivíduo assina esse termo de posse e cumpre todos os requisitos necessários para o cargo que irá ocupar. O termo de posse é um documento oficial que ele vai registrar a aceitação do indivíduo do cargo e suas responsabilidades. Então, os requisitos para o cargo podem variar dependendo do cargo específico, mas geralmente inclui coisas como ter a qualificação educacional adequada, passar em uma verificação de antecedentes, possivelmente completar um período de treinamento ou orientação. Então, após a assinatura do termo de posse e o cumprimento de todos os requisitos, o indivíduo é oficialmente investido no cargo e pode começar a exercer suas funções. Então, aqui o servidor prestará no ato da posse o compromisso de cumprir fielmente os deveres e atribuições inerentes ao cargo. Foi o que a gente acabou de explicar, né? Então, aqui ele está dizendo que no ato da posse, o servidor ele faz um compromisso ali oficial de cumprir fielmente os deveres, atribuições do cargo para o qual foi nomeado. Então, esse compromisso geralmente é expresso através de um juramento, uma declaração. Então, o objetivo desse compromisso é garantir que o servidor ele entenda, ele aceite as responsabilidades que vêm com o cargo e que ele se comprometa, né, que ele desempenhe ali suas funções da melhor maneira possível, de acordo com as regras e regulamentos da instituição. Beleza? Show de bola. Então, esse é um passo importante ali para garantir a integridade, a eficácia no serviço público. Aqui no parágrafo 3, a posse ocorrerá no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do ato de nomeação, né? Então, a partir do momento que você é nomeado, a partir daquele momento, conta-se 10 dias para... Tem né, estatuto que são 15 dias, tem estatuto que são 30, esses são 10. Então, o primeiro momento que você foi nomeado, você vai ser convocado para receber sua nomeação, você vai ser nomeado. Depois desse período, você tem 10 dias para entrar em posse, que é isso que a gente está falando agora. Então, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período. Então, pode ser que prorrogue por mais 10 dias, mediante solicitação fundamentada do interessado e despacho de autoridade competente. Então, aqui ele está dizendo o quê? Aqui ele está dizendo o seguinte:
A posse ela deve ocorrer dentro do prazo de 10 dias após a publicação do ato de nomeação, né? Então, ele está falando que são 10 dias úteis, tá? Não são 10 dias corridos. Se o servidor nomeado não puder tomar posse dentro desse prazo de 10 dias, ele pode solicitar uma prorrogação do prazo. Essa solicitação deve ser fundamentada, o que significa que o servidor deve fornecer uma razão válida para o período de prorrogação. Se a solicitação for aprovada pela autoridade competente, o prazo para posse pode ser prorrogado por mais 10 dias. Isso dá ao servidor, então, um total de 20 dias. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então, aqui no parágrafo 4, a posse poderá ocorrer mediante procuração específica. Isso quer dizer que não necessariamente você precisa estar presente fisicamente para tomar posse. Se você fizer uma procuração, reconhecer em cartório, uma outra pessoa pode tomar posse por você, tá? Então, a pessoa, ela vai ser seu procurador, no caso, né? Ela vai ser seu procurador. Ela tem autoridade legal para agir em seu nome, né? Durante a cerimônia de posse. Então, a procuração deve ser específica. O que significa que deve ser explicitamente declarar, né? Vai declarar ali que o procurador tem autoridade para agir em nome do servidor nomeado para a cerimônia de posse. Beleza? Show de bola. No entanto, no ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens que constituam o seu patrimônio na forma da lei e declarará o exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então aqui, no ato da posse, você como servidor deve apresentar uma declaração de bens que constitui seu patrimônio. O que significa isso? Que o servidor ele deve fornecer uma lista detalhada de todos os seus bens, como imóveis, veículos, investimentos e outros itens de valor. Então essa declaração é importante para garantir a transparência e a integridade no serviço público. Então o servidor também deve declarar se está ou não exercendo outro cargo, emprego ou função pública. Por que isso é importante? Para evitar ali conflitos de interesse, né? Garantir que o servidor possa dedicar tempo e energia suficientes ao cargo para o qual está sendo empossado. Então ambas as declarações devem ser feitas de acordo com a lei, o que significa que devem seguir as regras e regulamentos estabelecidos pela legislação pertinente. Show de bola? Então vamos seguir. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer nos prazos previstos no parágrafo 3 deste artigo e nos parágrafos do artigo 26 desta lei. Então qual é o prazo que a gente tem lá, né? Se não ocorrer dentro do prazo de 10 dias, será tornado sem efeito. Alguns estatutos falam exonerado, alguns estatutos falam que a pessoa, sem efeito se a sua nomeação será tornado sem efeito o ato de provimento. Qual é o seu ato de provimento que a gente já estudou? Nomeação, que é o ato de provimento originário. Então esse ato de provimento ele vai ser sem efeito. Se a sua nomeação não tem efeito, você foi exonerado do cargo, você não vai conseguir mais participar. Então, se acontecer de você não cumprir o prazo de 10 dias, claro que tem aquela justificativa que você pode ganhar mais 10, você é exonerado do cargo. Aqui não está falando que é exonerado, está dizendo que é sem efeito. Se na prova cair sem efeito, coloca sem efeito, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando exonerado porque tem alguns estatutos que tem exonerado, se você é exonerado. Então, se ela colocar na prova será sem efeito, coloca sem efeito. Se ela colocar exonerado, você coloca sem efeito, tá? Beleza, então, será tornado sem efeito o ato de provimento, que é o ato de nomeação, se a posse não ocorrer nos prazos previstos lá no artigo 3, no parágrafo 3, que é de 10 dias, beleza? Vamos ver aqui. Isso aí, artigo 26. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, né? Pois é, isso daqui a gente vai estudar na próxima aula, tá? A gente vai dar continuidade aqui na próxima aula, beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixa o likezão aqui pro titio, coloca um comentário aqui embaixo, pô, sua aula é boa, pô, sua aula não é boa, muda isso aqui, muda sua abordagem. Você pode abrir seu coração, fala qualquer coisa que vier no seu coração, tá? E não esquece de se inscrever no canal, porque aí quando você se inscreve, as energias positivas elas vão, né,
a seu favor e você vai conseguir atingir seus objetivos, tá? Show de bola, maravilha. Então, aquele abraço e tchau!